Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Arthur Ferreira da Ferreira Studios e nessa videoaula aí de Photoshop, depois de um tempo sem fazer um pouco de videoaula de Photoshop, a gente vai estar aprendendo aí a restaurar uma imagem e nessa aula eu também queria aproveitar para agradecer a vocês aí por terem me proporcionado mais uma conquista, que é se tornar um parceiro aí da TGN. Então agora a Network TGN é minha patrocinadora. E eu espero que continue assim, né, que o canal cresça e que a gente possa trazer muito conteúdo aí para vocês, ok? Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui no Photoshop, pode ser qualquer versão, ok? Eu estou usando a versão CC, perdão, e eu estou usando o modo Essentials aqui. A princípio, a gente vai utilizar uma imagem de uma criança aqui e a gente vai estar restaurando ela, ok? Eu vou abrir aqui uma imagem de uma colega minha. Vou abrir essa imagem aqui, dar um livre aqui, ok, e beleza, abri a imagem da criança. Vocês podem perceber que a imagem está bem velha, ela está com rasgado aqui, está faltando um pedacinho, tem essas luzes aqui tem alguns chuviscos, né, na imagem que a gente fala, algumas áreas aqui que estão precisando ser restauradas, ok? Inclusive aqui, essas bordinhas aqui a gente pode estar restaurando. Então, pessoal, basicamente, a gente vai estar utilizando aqui para fazer esse processo de restauração a ferramenta Rump Stamp, pincel, blur, né? E se a gente quiser também, a gente pode estar utilizando um pouco dos filters na parte de Liquify, que a gente vai trabalhar um pouquinho com distorção de forma, para trabalhar um pouco do olho, do olhar, do rosto. Mas isso nem tanto por agora. A gente vai estar utilizando mesmo basicamente a ferramenta Rump Stamp, que na verdade a gente vai utilizar ela como a Clone Stamp Tool, que é a S. Se vocês clicarem aqui na Rump Stamp, segurar duas vezes, vocês têm duas opções. A gente vai utilizar a Clone Stamp Tool, ok? O que essa Clone Stamp Tool faz? Ela copia uma área e ela olha uma área que a gente selecionar segurando o Alt e depois eu vou copiar essa área para uma outra localidade. Então, por exemplo, se eu tenho essa área aqui que está com esse fundo, eu posso copiar essa área e jogar por cima dessa daqui. Então a gente tem que ter pelo menos a percepção do que é igual aqui na imagem. Então, por exemplo, eu não vou pegar um pedaço do sofá e jogar aqui em cima. Então eu vou pegar um pedaço do fundo, onde está um pouco menos sem ruídos, né? E a gente vai copiar para a área que a gente quer melhorar, ok? Então é o seguinte, eu vou abrir aqui, porque eu já estava com um projetinho já aberto, para vocês terem uma noção de como que está ficando mais ou menos. Vou fechar lá. Então vocês vão vir em File aí, Open, e vai abrir uma imagem qualquer que vocês quiserem restaurar aí. No caso, eu estou usando essa imagem dessa criança, ok? Então é o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho a minha foto original e eu usei o block aqui, que é o cadeadinho, para a gente bloquear a camada e não poder mexer nela, ok? E em cima dela eu criei uma outra camada chamada roupa, e eu selecionei essa área da roupa aqui e removi todas essas áreas aqui que tem esses pontinhos pretos, ok? Ou seja, eu copiei a parte branca e fui colando em cima desses pontinhos pretos, bem simples. Como que isso funciona? É o seguinte, suponhamos que eu tenha a foto original aqui, eu vou dar um Ctrl J para duplicar, ó, e percebam que ela ainda está, aqui no caso agora, como eu dupliquei a foto original, ela está com os ruídos, ok? E as camadas que eu já melhorei, eu tirei a visibilidade para a gente poder visualizar aqui o que dá para fazer. Com a Rump Stamp, a gente pode controlar a precisão, o tamanho do size do pincel dela, da área de cópia, a opacidade, que é sempre bom a gente deixar no 60%, o flow, que é tipo a densidade mais ou menos, e a gente pode deixar nos 80% nesse caso, ok? E essas outras áreas não precisa mexer não, molde, que é o modo de luz, de iluminação, essas áreas não precisam. O que você vai estar ajustando aqui sempre é o tamanho do Rump Stamp para você estar copiando a área que você quer. Então, por exemplo, como que funciona? Quando eu clicar no Rump Stamp, ele vai dar essa ferramenta de seleção, essa bolinha aqui. Então, o que ela faz? Quando a gente segura o Alt, ele vai dar essa forma aqui, esse símbolo aqui para a gente. O que esse símbolo significa? Que ele quer capturar uma área para a gente poder colar em outro lugar. Então, por exemplo, se eu tenho essa área aqui que tem esse pontinho preto, eu quero colocar ele branco para seguir o padrão aqui da imagem,
o que a gente vai fazer? A gente vai clicar numa área branca que não tenha ponto preto, segurar o Alt, e quando eu clicar em outra, ele vai capturar daquele lugar lá a parte que eu segurei com o Alt. Então, segura com o Alt, ele vai copiar aquela área, e a gente vai clicando aqui em cima para ir melhorando o que a gente achar que deve ser melhorado, ok? Então, olha lá. Então, a gente pode ir fazendo bastante coisas. Dá para ir melhorando bastante as imagens. Tem que ter um pouquinho de paciência e ter noção de luminosidade, porque por mais que seja um Ctrl+C, um Ctrl+V, assim, digamos, é um trabalho assim que exige paciência e exige um pouco de percepção, porque você tem que tomar cuidado com a iluminação, ok? Então, depois que eu fiz isso, eu copiei todas essas áreas aqui que estavam com esses rabiscos, que esses ruídos pretos, e modelei a roupinha dela aqui de novo, ok? Olha lá, aumentei a cor do coração, continuei essa forma aqui, ó. Essa parte do braço, percebam que ela foi meio rasgada. Como que a gente recupera? Então, a gente começa aqui na parte que tem a luz, e a gente segura o Alt e vai clicando depois para retornar à forma original, ok? Olha só. Então a gente vai tirando aqui. Lembrando que é sempre bom manter, né, o padrão da luz, da luminosidade, ok? Então olha só. Então olha lá, agora aqui a gente tem um efeito bem legal, ok? Uma outra coisa muito importante é a seguinte. Suponhamos que aqui, com a Rump Stamp, a gente vai estar trabalhando com o pincel de acordo com a gente selecionar aqui. Geralmente ele vai ser sempre circular, mas eu posso estar alterando a Rump Stamp aqui para selecionar outros pincéis. Mas nesse caso aqui, por exemplo, que eu quero continuar essa linha aqui para dar a bordinha da roupa dela. Então o que eu posso estar fazendo? Eu pego a ferramenta laço aqui e vou tentar aqui passar mais ou menos o formato. Passar mais ou menos o formato que essa roupa segue. Ok? Então, olha só. Peguei mais ou menos o formato. E agora eu volto a Rump Stamp. Diminuo o tamanho do size do meu pincel aqui. Copio a área que eu quero colar em cima. E vou colando aqui, ó. Para eu continuar a formatação da roupa. Por que é necessário nós utilizarmos essa ferramenta da seleção? Porque quando a gente utiliza ela, a gente predefine que a gente só quer que as alterações aconteçam dentro da forma que eu criei. Então a ferramenta laço ela permite isso. Se eu desenhar aqui, todas as alterações vão cair aqui em cima, ok? Então ela tem ela ajuda muito nesses casos específicos. E se vocês perceberem agora, a gente tem basicamente um retorno da roupinha dela aí. Então vou deletar aqui, porque essa parte eu já montei. Ó, vou retornar, olha lá, percebam que eu retornei o bracinho, retornei a roupa dela. E ficou um resultado bastante interessante, como se estivesse lá mesmo. Essa área aqui, por exemplo, que está com um certo ruído aqui, ó. A gente tem um corte aqui que ela perdeu um pouco da forma. Da mesma forma, a gente aumenta um pouco do size do pincel. A gente volta lá na roupa, porque é a camada que está as alterações. A gente vai diminuir aqui um pouquinho do size do pincel. Vai copiar a área que a gente quer e colar aqui. Beleza? Então, é bastante simples, mas tem que ter um pouquinho de paciência, certo? A gente copia, cola, ok? Copia um pouquinho aqui. Se a gente achar que tem que deixar um pouquinho mais claro, a gente pega uma área mais clara e vai copiando e colando, tentando manter, né, o padrão que a imagem segue. Então olha lá. Então a gente retornou aqui já a parte da blusa dela que estava perdida, ok? No caso do fundo, pessoal, o processo é o mesmo, mas percebam que o fundo aqui ele tem algumas granulações, ele tem essas partes aqui que foram perdidas, essa parte aqui da foto ela foi recortada, ela foi perdida. Então a gente vai copiar basicamente. Percebam que aqui nesse fundo e rosto, que é a camada que eu criei, eu dei um Ctrl+C, um Ctrl+V na foto original e usei o Rump Stamp para corrigir. Então eu copiei uma área que não tem nada, então mais ou menos essa área aqui, e fui passando por toda essa área da imagem que está perdida, ok? Que foi perdida. Fiz a mesma coisa no sofá para controlar a luz, ainda falta corrigir aqui essas áreas, ok?
Mas percebam o seguinte, pessoal, como que eu fiz isso para restaurar essa área aqui? Simples. A gente vai lá na nossa foto original, dá um Ctrl J. Eu estou dando Ctrl J só para vocês entenderem, mas se vocês estiverem trabalhando com a foto original, só a foto aberta, não precisa da Ctrl J, você vai trabalhar já direto em cima da imagem. E aqui eu bloqueei a camada, pessoal, para que eu não fique mexendo nela aqui o tempo inteiro, ok? Para que vocês percebam também que essa daqui é a foto original. Então, eu dei um Ctrl J aqui e eu vou estar mostrando para vocês como que a gente recupera esse fundo aqui. O fundo é o seguinte, pessoal. A gente pode estar utilizando um size maior para o Rump Stamp e copia uma área em que a gente acha que está o mais liso possível para ser o fundo. E a gente vem aqui basicamente, e vai clicando. Ou então você pode simplesmente ficar segurando, que a gente pode aumentar a opacidade, porque nesse caso eu quero uma tonalidade total. Então, olha só. A gente tem um efeito assim, bastante interessante se a gente for corrigindo aqui, ok? Ó, recuperando essa área. Percebam que quando eu clico, ele vai pegar esse maisinho lá. Ó. Esse mais é a área que ele está selecionando para copiar. E vai dar um cope nela para ir jogando a área, em cima da área que a gente está suavizando, okay? Que a gente está passando novamente a Rump Stamp. Então, você vai clicando nessas áreas com um pontinho preto, todas essas áreas que tem ruído, que você quer arrumar. Então, é um pouquinho de paciência mesmo e cuidado, ter muita atenção para não desfocar, perder a forma original da imagem, ok? No sofá aqui é o mesmo processo. A gente vai clicando aqui, ó. Olha só, já deu para corrigir bastante aqui, certo? E nesse caso de iluminação, pessoal, aqui você já tem que ter uma noção maior. Então, o que acontece aqui? Essa área é uma área normal que tenha uma luminosidade que está vindo de um lado aqui. E essa aqui está também vindo daquele lado. Mas percebam que aqui a gente tem uma luz aqui diferenciada da original do sofá. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar copiar a forma que está seguindo aqui. Então, a gente pega esse padrão aqui e vai copiando aqui para cima dessa forma, ok? Olha, não está alterando. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Ele não está... Ah, tá, porque a seleção está aberta. Então, vamos lá, vamos retornar aqui. Então, olha só. Nós temos que tentar continuar aqui o padrão que a gente criou anteriormente, que já estava feito pela imagem anteriormente. Então, aqui é Ctrl C, Ctrl V mesmo, pessoal. Olha lá. Então, a gente já está retornando o sofá praticamente para o seu estado original, ok? Lógico que depois a gente vai tirar esses ruídos aqui, da mesma forma que a gente fez lá no fundo, ó. A gente vai copiando as áreas que a gente achar interessante e vai removendo esses ruídos, ok? Olha só, a gente vai copiar daqui, copiar aqui, e a gente corrigiu aí o sofá de uma maneira bem rápida e simples, ok? Olha só, então já deu uma modificada boa, né? E percebam, pessoal, que às vezes ficam algumas manchinhas. Como que você pode corrigir isso? Você seleciona uma área maior, depois que já tiver finalizado, e o lance aqui agora mesmo é ficar clicando e passando aí o mouse até você chegar no resultado satisfatório, ok? Para a parte de cabelo, pessoal, é uma parte bem mais delicada, porque geralmente quando a imagem está assim bem ruída mesmo, a gente tem que ter um pouco mais de paciência e analisar bem o que a gente pode estar corrigindo, ok? Então, por exemplo, tem áreas aqui que a cor do cabelo vai mudar. Então, a gente vai utilizar um tamanho de pincel menor e ir clicando aqui cuidadosamente para não mudar o padrão dos fios, ok? Então, a gente clica aqui bem devagar, pode até tirar a opacidade aqui um pouco, ok? E tem que ir clicando devagar nas áreas que a gente achar que dá para ir melhorando, ok? Então, a gente vai clicando aqui. A gente pode continuar aqui um fio do cabelo, se achar necessário, ok? Olha só. Opa, perdão, pessoal, estava usando a ferramenta pincel, mas a ferramenta pincel de certa forma ajuda aqui também, porque ele vai copiar a área que a gente está pedindo.
Mas a gente vai usar basicamente a Ramp Stamp aqui também, vou tirar a opacidade. E vou continuar aqui os fios, ó, vou copiar os fios. Ó, vou continuar eles. Para que a gente gere. Então percebam, a gente corrigiu grande parte do cabelo de forma bem rápida. Percebam que ele já está bem mais lisinho, a gente tirou grande parte dos ruídos. E a gente vai fazer isso para todo o cabelo também. Na pele, pessoal, é tomar o mesmo cuidado também, tomar cuidado com essas áreas sombreadas. E depois que todo o processo estiver finalizado, que a gente tiver uma restauração bem eficiente, já bem satisfatória, a gente vai utilizar filtros aqui para estar corrigindo cor, iluminação, ok? E a gente pode até utilizar texturas para dar um clima mais realístico para as imagens que a gente estiver corrigindo, ok? Mas, no mais, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido o princípio da restauração das fotos. E é isso daí. Até a próxima videoaula. Abraço!